na graça de Deus. Tá? São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos ofereces coisas em vão. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nós tivemos assim o cuidado de ler, reler o livro, né? E ao mesmo tempo estava lendo também os sermões de São João Maria Vianney. Quem participa aqui da missa, o Padre Ulisses? Levante a mão, quem participa, né? Da missa, que vem da missa, vem a missa, né? Quando nós participamos da missa com ele, nós achamos os sermões dele assim, longos, né? Um tiro certo e mais um monte de coisa, não é? Quem lê São João Maria Vianney vai verificar que o nosso padre ele está totalmente correto, tá? Depois vai sair isso daqui. E só para dar um testemunho, quando eu comecei a participar da missa com ele, nós fomos numa caminhada de São José, lá para a capela de São José, que era só uma taperazinha. No sol de 11 horas, 10h30, ele não parava o sermão, e eu olhava assim, ele não para o sermão, tá? Não está vendo aqui o sofrimento do povo? E aí eu fiquei ali, e eu fui ver que ele estava falando aquilo, não era por ele mesmo, né? Então é dele, no sentido da inspiração de Deus, as homilias que vão nos corrigindo a nossa alma e o nosso espírito, tá? Vou pedir a ajuda de 3 pessoas. Quem pode me ajudar? Tá, se não vier, tá, uma leitura, segunda leitura, tá, por favor. Vai ser dali da Bíblia. Dali da Bíblia. Então, o capítulo 8, ele fala sobre as práticas particulares, eu vou deixar aqui, tá bom? As práticas particulares, tá? A devoção à Nossa Senhora. Aí ele fala das práticas exteriores, não é? Então, as práticas exteriores que nós temos, tá? É a consagração depois dos exercícios espirituais. Por isso que é muito importante os exercícios espirituais. São exercícios que muitas das vezes nós fazemos sozinhos, como já foi falado, né? No nosso quarto, na nossa concentração, tá? E após todo estudo, todo exercício, eu posso me consagrar a Nossa Senhora ou não. É uma decisão minha, certo? Então a consagração, ela é uma decisão minha. Vejam bem, decisão. Quando nós decidimos, existe emoção, existe sentimento? Não. É uma decisão que eu tomei. Então essa decisão, ela tem que ser independente de sentimentos, de emoções, ela tem que ser dependente do meu querer. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós queremos curtir, nós queremos ver Nossa Senhora, nós queremos ver o combate. Não, é decisão. Tá bom assim?
E quem fala isso para vocês porque a nossa mudança de vida, ela parte da decisão, tá bom? Então, você pode se consagrar ou não. Recitação da coroinha da Santíssima Virgem. Quem faz a recitação da coroinha da Santíssima Virgem, não é? Que pode ser o terço, o rosário. Quem é acostumado a rezar o terço todo dia já é um grande avanço, mas posso caminhar para rezar o rosário, certo? E aí tem gente que diz assim mesmo: ah, mas a repetição não tem fundamento nenhum, tá? Não tem fundamento nenhum. O fundamento está justamente na repetição de suplicar a misericórdia de Deus nas Ave-Marias, certo? E aí nós vamos entrando em consonância com o que Deus quer. Muitas das vezes, não é, nós temos a tentação de parar, nós nos chateamos, nós reclamamos. Eu estou falando isso de tentação, tá? Mas tudo isso não é de Deus. Hoje, quando eu estava fazendo a última reflexão sobre esta parte aqui, Nossa Senhora, ela não foi tentada diretamente. O maligno, ele nunca se aproximou dela, porque ele foi proibido já na eternidade de se aproximar dela, certo? E aí eu quero relembrar só uma coisa para vocês, lá na primeira vez que nós falamos: para Deus não tem tempo. E um dos atributos de Deus é a onisciência e a onipresença. Onisciência, tudo ele sabe, e onipresença, ele está em todo local. Não podemos esquecer desses atributos de Deus, tá? Porque se nós nos lembrarmos dele, isso daí vai servir para nós nos policiarmos, tá bom? Por que eu falo que Nossa Senhora não foi tentada diretamente, mas indiretamente? Porque Nossa Senhora, ela teve muitos motivos de reclamar da vida, não teve ou não? Teve de reclamar, sim, tá? Quando ela ficou gestante, que ela teve que se cadastrar. Quando ela teve o filho dela, tá? Na maior pobreza. Quando eles fugiram para o Egito à noite, frio, ela poderia reclamar. Não poderia? E aí, ela reclamou? Não, porque se ela estivesse reclamando, ela já estaria cedendo à tentação do maligno. E quantas vezes eu bato logo em mim, nós reclamamos. E toda vez que nós reclamamos, nós cedemos à tentação do maligno, tá? Não esqueçam da pobreza extrema que ela, São José e Jesus viviam, tá? Não esqueçam. Usar pequenas cadeias. Cadeia de Nossa Senhora, a minha quebrou, tá? Vou colocar outra nova, se Deus quiser, na consagração. Então nós podemos usar cadeia, não podemos andar sem terço, certo? Isto daqui é uma arma nossa, tá? Então nós não podemos deixar, nós católicos, eu estava fazendo uma pesquisa há pouco tempo
tempo, há 1 ano e meio atrás, Nossa Senhora diz assim mesmo, em ordem de batalha, não é? Nós somos um exército em ordem de batalha, e ela diz assim mesmo, com uma mão você batalha, com a outra você reza o quê? O texto, tá? A nossa arma é a oração, é o texto, não existe outra. Eu vou pensar numa coisa, não, já está pronto, Nossa Senhora já nos entregou, já está pronto, mas eu ainda não consegui o que a Nossa Senhora, é o que eu estou pedindo. Continue insistindo por causa do tempo, Deus tem seu tempo, tá? Devoção especial, tá? Ao mistério da encarnação, muito importante que nós consagrados neste dia façamos alguma devoção especial, alguma coisa, uma oração, alguma coisa, tá? Mistério da encarnação. E grande devoção à Ave Maria e ao Terço. Certo? Vou fazer uma pergunta aí. Quem é tentado, levante a mão. Tá, quem não é tentado? Quem não é tentado, levante a mão. Vocês têm um amigo tentador, né? Mas nós vamos ver bem aqui. Recitação do Magnífica, que é o Cântico de Maria. Tá? Magnífica é o Cântico de Maria. Ana Celi, semana passada, retrasada, ela falou que ela era membro auxiliar, tá, da Legião de Maria. Só que eu também lembrei que eu era, porque minha sogra, eu sempre dizia que eu tinha duas mães, né, duas famílias. A família da minha sogra, que a minha sogra me ensinava a rezar, e a minha família que festa. Ainda é até hoje em dia, graças a Deus, mas é festa em família, tá? E há pouco tempo atrás, olha que eu estou falando, há pouco tempo atrás, umas 3 semanas atrás, eu disse, eu vou recitar, não é? Magnífica. Não sei por que veio aquela vontade. E eu disse assim mesmo, eu vou fazer. Fui procurar lá na Bíblia, está aqui marcada, toda noite eu rezo agora o Magnífico. Certo? No final do ano passado, não lembro mais ou menos lá para novembro, dezembro, eu disse assim mesmo, eu tenho que avançar mais um pouco. Agora eu vou rezar o ofício. Rezo o ofício todo dia. Se vocês me perguntarem, Tênis, sabes por quê? Não sei. Não sei. No momento eu não sei. Só sei que lá na frente vem a explicação para isso. Porque Deus, Ele vai nos dar a explicação. Então, aos outros, o Rosário, Coroa de São Miguel, do Espírito Santo, tudo isso eu já fazia. Só que estava faltando o ofício, talvez falte mais alguma coisa, que o sentimento ele vem e eu vou dizer, não, eu vou fazer. Eu não fico mais me perguntando, será que eu devo ou acho? Não, eu vou, procuro e faço, tá bom? E o desprezo pelo mundo. Desprezar o mundo, para nós que somos do mundo, não é fácil, tá? Porque o nosso espírito ainda não é evoluído, na verdade. E desprezar o mundo, ele vai, assim, desde que a gente acorda preocupado com contas, de trabalhar naquele horário, o que fazer para almoçar, não é isso, para jantar.
A nossa mente é assim porque a gente está no mundo. E nós temos que pedir muita sabedoria para Deus, para que a gente possa colocar essas preocupações do mundo no seu devido lugar. No seu devido lugar. Para que elas não ocupem as coisas de Deus, né? Nós não podemos deixar de vir à missa, principalmente ao domingo, tá? Para trabalhar voluntariamente. Eu tenho que trabalhar, tá? Se eu for obrigado a trabalhar, Deus perdoa, certo? Deus perdoa porque Ele vê a nossa necessidade. Eu não trabalho dia de sábado e uma vez por mês tem as 1000 Ave Maria na frente do Santíssimo. Por que eu não posso participar? Por que eu não me organizo? Por que eu não me planejo? Na frente do Santíssimo. Tenho as 1000 misericórdias. Eu não trabalho nesse dia. Dá para eu participar? Vou participar. Por quê? Porque vejam bem, nós estamos sendo levados por Nossa Senhora a amar a Deus, a viver conforme a vontade dEle, não é? E essas práticas exteriores que nós fazemos são práticas que elas devem existir a partir do momento que eu vá mudando cada vez mais internamente. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar, porque a nossa expressão, ela tem que ser uma expressão para converter o outro. Para converter o outro. Então, se a minha parte interna, ela não for uma expressão do que está acontecendo externo, está havendo uma dicotomia, está havendo uma quebra. E aí como é que eu vou converter o outro se o que eu falo nem eu acredito que seja verdadeiro? Entenderam? Eu não acredito, não é verdade, então eu vou falar sem força, vou falar sem fé, se for sem falar sem energia. Por quê? Porque não é verdadeiro, eu não estou acreditando, tá? Então, não podemos esquecer das nossas práticas exteriores. Aqui, nós já terminamos o artigo, porque eu falei, anotei todos os outros, e depois tem um suplemento que são as práticas interiores, tá? Mas gostaria muito que agora nós prestássemos muito bem atenção no que nós vamos ler, tá bom? Se necessitar de alguma explicação, de alguma coisa, para não demorar, nós temos aí um tempo, mas penso eu, isso daí veio no meu coração já umas 3 semanas quando eu estava lendo, de mostrar para vocês, tá? Um pouco da tentação que nós sofremos, para dizer que nós não estamos lutando contra pessoas, como São Paulo fala. Nós estamos lutando contra potestades, contra espíritos. Por isso que a nossa força, ela tem que ser na oração, ela tem que ser na confissão, ela tem que ser na missa, tem que ser no sacramento, tá? Receber a Eucaristia. Nós não podemos nos afastar. Práticas exteriores, tá? Se bem que o essencial desta devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que preciso não negligenciar, tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, como porque relembra ao homem que se conduz sempre pelos sentidos,
o que fez ou deve fazer, também porque são próprias para edificar o próximo que as vê. E o que já não conhece, o que já não acontece com as práticas puramente interiores. Nenhum mundano, portanto, critique nem meta aqui o nariz dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar exterioridades, que nisto pode haver vaidade, que é preferível ocultar cada um sua devoção. Respondo-lhes como meu mestre: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Não quer dizer isso como observação, Gregório, que nos fazer nossas ações e devoções exteriores para agradar os homens e daí tirar louvores, o que seria vaidade, mas fazê-la às vezes diante dos homens com o fito de agradar a Deus e glorificá-lo, sem nos preocupar com o desprezo ou louvores dos homens. Tá? Então, prática interior, prática exterior, elas devem caminhar o quê? Juntas. Agora, seu diácono, por favor, quem é outra pessoa que vai me ajudar? Pode? Leitura do livro de Provérbios. A senhora insensatez arremenda a sabedoria. A senhora insensatez é impulsiva, é ingênua e nada conhece. Senta-se à porta da casa, num assento que domina a cidade, para convidar os transeuntes. Os ingênuos vêm para cá, que segue o reto caminho. Quero falar aos sem juízo. A água roubada é mais doce, o pão escondido é mais saboroso. E não sabe que em sua casa estão as sombras, e seus convidados no fundo do céu. Palavra do Senhor. Muito obrigado, seu diácono. Tá. Aqui nós vamos verificar depois, tá? Provérbios, capítulo 13, 9, que diga, versículo de 13 a 18. Anotem aí, por favor. Tá. Provérbios, capítulo 9, versículo de 13 a 18. Agora, segundo, por favor. Hoje eu vim diferente, né? O versículo, capítulo 6, versículo de 5 a 6. Vamos pegar bem aqui. Então, está marcado esse pedacinho. Mateus, vamos anotar aí Mateus, tá? Capítulo 6, versículo 5 a 6. Orai em segredo, e quando orardes, não sejais como os hipócritas,
porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu pai que está lá, no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, dona Consuelo. Agora, nós precisamos da terceira pessoa. Olha, eu pensei que ela vinha. Tá. O óbolo da viúva. Então, o óbolo da viúva, Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. E sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E chamado assim os discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo, que esta viúva que é pobre lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os tesouros deram o que lhe sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Obrigado, Isabelle, palavra do Senhor. E agora nós vamos fazer uma relação, né? E sentado à frente do tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas. E aqui, assim, basta nós nos prendermos a esta pequena frase. Nós, lá na primeira apresentação que nós fizemos, ia ontem na nossa festa, não é? Jesus ressuscitado, certo? Jesus ressuscitado. E lá nós tínhamos quem? Aquele apóstolo que Tomé. Vocês acham que os outros apóstolos falaram: olha, tu duvidaste de Jesus? Ou não? Jesus chegou e disse: ele, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado. Aí mostra que Deus é onisciente e onipresente. Tá? Tudo ele vê. As nossas atitudes, as nossas devoções exteriores, ele está vendo. Ele está vendo. Ele sabe no coração dele se as nossas atitudes exteriores, elas são verdadeiras ou não. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Outro exemplo é na leitura lá do óbolo da viúva, ele está observando. Quando eu parei para analisar isso daí, ele me observa. Ele me observa. É medo? Não é medo. Mas eu preciso buscar mudança. Eu preciso buscar mudança. A minha prática exterior, ela não pode ser vazia. Ela tem que ser cheia de sentido para mim, para ele, para ela. Se nós nos ajoelharmos, nós temos que nos ajoelharmos com amor. Tomar a decisão: eu vou me ajoelhar,
eu quero me ajoelhar, eu quero ir para a missa, eu quero rezar o rosário, eu quero fazer isso, eu quero ficar no meu quarto, eu quero rezar. E aí sim, nós procuramos salvar muitas almas, queremos salvar muitas almas, e a nossa alma, a gente procura salvar, a gente quer isso para a gente, nós precisamos pensar nisso. Tá? Estou falando assim, mas muito aborrecido, é a expressão, tá? Vou ler agora aqui umas partes, porque nós somos tentados diariamente. É pelos ouvidos, são pelos olhares, é pela boca. Os órgãos que nós temos, que são os órgãos de sentidos, quem estuda biologia, não é? Quem é professor sabe disso. Eles foram feitos para a gente aprender, né? Olha, eu sou cego, aí eu começo o que? Tatear, começo a desenvolver a leitura, tá? Pelos dedos. Ah, eu não escuto, e eu começo a fazer o que? Leitura labial, certo? Os nossos órgãos de sentidos, Deus nos deu para que nós possamos glorificar, silenciar muitas das vezes, fazer com que nós possamos crescer com eles. Só que muitas das vezes nós usamos mal eles. Não é verdade? Usamos para olhar mal, usamos para ofender o irmão, ou perto ou distante, mas nós usamos. E aí qual é o crescimento que nós temos? Eu estava lendo hoje, escutando hoje, o livro de São José, né? E ele chorava, e a Nossa Senhora em silêncio, e ele chorava e Nossa Senhora em silêncio. Quanto nós temos que aprender com Nossa Senhora em ficar em silêncio, não é? Quanto nós temos que aprender? Então, vou ler agora aqui o artigo, uma parte, tá? Vocês sabem, meus irmãos, por que o demônio tem um anseio tão grande para nos conduzir para o mal? A razão seguinte é que, não podendo desprezar Deus em si mesmo, ele o despreza em suas criaturas. É por isso, tá, que sempre estamos sendo tentados. E olha, se nós estamos sendo tentados, é porque Deus tem um grande projeto para você. Se preocupe quando você não for tentado e ter como amigo o capiroto, como o Padre Ulisses fala. Porque se tu tens ele como amigo, significa dizer que teu pé já está ardendo lá. Tá bom? Então, nós temos que pensar no pecado. Tá? Meu amigo,
Preste bastante atenção. São aqueles que estão dispostos, com a graça de Deus, a tudo sacrificar pela salvação de sua pobre alma, que eu falei ainda agora. Nós queremos salvar a alma de todo mundo, nós queremos salvar a nossa, não é? A salvação de sua própria alma, que renuncia a tudo que sobre a terra se busca com tanta permanência. Não apenas um demônio que os tenta, mas milhões não lhes dão trégua para fazê-lo cair em suas armadilhas. Um belo exemplo disso encontramos na história de São Francisco de Assis, meu santo de devoção querido e amado, quando se encontrava reunido com todos os seus co-irmãos no grande campo onde haviam construído pequenas casas de junco. São Francisco, vendo que eles faziam penitência tão extraordinárias, pediu-lhes que lhe apresentasse todos os seus instrumentos de penitência, com os quais fizeram um monte de palha, como um monte de palha. Nesse momento, havia um rapaz a quem o bom Deus havia dado a graça de enxergar seu anjo da guarda. Por um lado, ele via todos esses religiosos que não podiam contentar-se com tanta penitência. Por outro, seu anjo da guarda o fez ver uma assembleia de 18 mil anjos. 18 mil demônios, que discutiu sobre o modo de derrubar esses frades para a tentação. Um deles disse: vocês não estão entendendo. Esses religiosos são muito humildes, que pela bela virtude, tão desapegados de si mesmos, tão apegados a Deus, eles têm um superior que os conduz tão bem que é impossível vencê-los. Vamos esperar que o superior morra, então trataremos de introduzir rapazes sem vocação que levarão o relaxamento e assim os teremos. Se a gente observar a ordem franciscana de antigamente para hoje, tá? Basta fazer uma reflexão, basta ver aí, sem coisa, alguns freios, tá? Teve até um que foi até excomungado, que eu não vou citar o nome. Um pouco adiante, aí pegando a leitura do diácono Luiz, entrando na cidade, ele viu um demônio sozinho, que estava sentado às portas da cidade para tentar os que estavam dentro. Esse santo perguntou a seu anjo da guarda: por que para tentar aqueles religiosos havia tantos milhares de demônios, ao passo que para toda uma cidade havia apenas um, e ainda por cima sentado? Seu bom anjo respondeu-lhe que as pessoas do mundo nem mesmo precisavam de tentações, pois se conduziu por si mesmo ao mal, ao passo que aqueles religiosos agiu bem, apesar de todas as armadilhas que o demônio podia lhe armar. Tá bom? Quanto mais nós nos aproximarmos de Nossa Senhora, quanto mais nós nos aproximarmos da nossa consagração, mais nós vamos ser tentados. Não possamos esquecer disso. Por que nós não podemos esquecer? Pergunto para vocês: vocês acham que a nossa guerra é física ou espiritual? É espiritual. Vocês acham que o mal quer que nós nos consagremos a Nossa Senhora? Ele quer que nós rezemos o terço? Ele quer que nós fiquemos aqui diante do Padre no dia 13, se ajoelhando e se consagrando pela nossa própria boca, escrevendo o nosso nome? Ele quer? Não! Porque ele sabe que ele vai estar perdendo uma alma.
Podem ter certeza disso, tá? Então ele não quer. E essas tentações que vêm, elas são de vários tipos. Pense em nós que o mal ele acontece por si só, não acontece. Acontece porque existe outro lado. Não quer dizer que ele tenha força. Se ele tem algum tipo de força, é por permissão de Deus e porque nós deixamos, às vezes, ele entrar na nossa, não digo nem na nossa vida, mas nas nossas atitudes, muitas das vezes, tá? Nas nossas atitudes. Não possamos esquecer isso. E por último, tá? Vou ler aqui só um pedacinho de São Jerônimo, que São João Maria Vianney diz a si mesmo que ele não sabe como ele conseguiu. Meu caro amigo, venho manifestar de minha aflição e o estado que o demônio me reduziu, quer me reduzir. Quantas vezes nesta vasta solidão que o sol torna insuportável, quantas vezes os prazeres de Roma vieram assediar-me, a dor e a amargura, das quais minha alma está cheia, me fazem verter dia e noite torrentes de lágrimas. Vou me esconder em lugares mais afastados para combater minhas tentações e adicionar meus pecados. Meu corpo encontra-se completamente desfigurado e envolvido por um rude silício. Não tenho outro leito além da terra nua e por alimento nada mais do que raízes cruas e água. Mesmo quando estou doente, apesar de todos esses rigores, meu corpo ainda ressente o pensamento dos prazeres infames dos quais Roma está infestada. Meu espírito se encontra em meio a estas belas companhias com as quais tanto ofendi a Deus. Neste deserto, ao qual eu mesmo me condenei para evitar o inferno, junto a esses rochedos escuros, não tenho outra companhia além de escorpiões e animais selvagens. Contudo, apesar de todos esses horrores que me envolvem e me amedrontam, meu espírito, como um fogo impuro, ainda abrasa meu corpo, já morto antes de mim mesmo. O demônio ainda ousa me oferecer prazeres e desfrutar, vendo-me tão humilhado por tentações cujo pensamento me faz morrer de horror, não sabendo mais o que rigor devo exercer sobre meu corpo para preservá-lo para o bom Deus. Lanço-me por terra ao pé do meu crucifixo, regando-me com minhas lágrimas, e quando não posso mais chorar, pego pedras batendo com elas no meu peito, até que o sangue me saia pela boca, gritando por misericórdia, misericórdia, até que o Senhor tenha misericórdia de mim. Quem poderá compreender quão miserável é meu estado, desejando com tanto ardor agradar ao bom Deus e amar somente a Ele, ver-me incessantemente inclinado a ofendê-lo? Que dor para mim! Ajuda-me, meu caro amigo, com o socorro de suas orações, a fim de que eu seja mais forte para expulsar o demônio que gerou minha condenação eterna. Olha a tentação, tá, que São Jerônimo sofreu. E nós sofremos também, porque ele não jurou só a morte eterna de São Jerônimo, jurou a nossa também. Por isso que nós
temos que sempre recorrer a Deus, a Nossa Senhora principalmente, não é? A recorrer a Nossa Senhora, pedindo misericórdia, tá? Não esquecer que sempre nós não somos nada, precisamos pedir ajuda para ela, né? Precisamos pedir ajuda todo o tempo. E aqui para fechar, se vocês não têm tentações, diz no São Gregório, é porque os demônios são seus amigos, tá? Condutores e pastores deixando-se passar tranquilamente suas próprias vidas, no final de seus dias, ele o arrastarão para os abismos, tá? Santo Agostinho nos diz que a maior tentação não ter tentação, pois constitui uma pessoa isso aí que vocês entenderam, abandonada pelo bom Deus e entregue às suas próprias paixões. Então, uma das maiores tentações é nós não termos tentação nenhuma, porque Deus já nos abandonou. E aí, o que nós temos que fazer? Chorar, pedir misericórdia, tá? Santo Antão, quando ele não podia mais, ele pedia: Senhor, misericórdia, sempre recorrendo a Nossa Senhora. As nossas práticas exteriores, elas têm que estar juntas com as nossas práticas interiores. Elas têm que estar juntas com uma mudança de vida. Tênis, não sei mais o que, é de uma hora para outra? Não, é uma caminhada. Vamos, tá? Que nós não somos perfeitos. Nós precisamos buscar sempre, é uma busca constante, mas tudo isso Nossa Senhora, ela nos ensina. E aqui eu termino essa explanação. Peço desculpas se fugi um pouco do assunto, mas devido ao grau de tentação que nós sofremos, eu precisei fazer essa relação com as nossas práticas exteriores, para que nós, quando viermos para a igreja, nós consagrados, nós comecemos a buscar cada vez mais mudança, que as nossas práticas exteriores sejam em consonância com a nossa prática interior. Amém? Então, meus irmãos, com a graça de Deus, hoje nós concluímos o livro. Nós chegamos ao final do livro. Não sei se a ficha já caiu para vocês, mas vou repetir. A gente chegou ao final do livro. Falta 13 de maio, é bem ali já. Bem ali. Eu queria tirar esse tempo final, depois vai ter os avisos, mas eu queria tirar esse tempo final para fazer uma breve exortação sobre os exercícios espirituais e sobre a nossa vida interior. Foi muito propício e com a providência de Deus hoje que o papai falou, né? Eu não estava esperando que ele fosse. As formações a gente nunca sabe o que cada um vai falar, mas com a providência de Deus hoje ele falou isso e eu vou complementar o que ele falou falando dos exercícios espirituais. Teve a semana da festividade aí, tinha muita gente atarefada, né? Muita gente cheia de coisa para fazer, servindo aqui, com a graça de Deus, louvado seja Deus. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, porque prestem muita atenção.
eu não tenho aqui autoridade espiritual sobre ninguém, né? Autoridade eclesiástica, né? Também. Mas eu queria fazer uma exortação no seguinte sentido: a nossa vida espiritual, ela sempre tem que ser prioridade acima de tudo. E quando eu digo acima de tudo, é acima de tudo mesmo. Acima de família, acima de afazeres do trabalho, escolares, e inclusive acima dos afazeres da igreja, certo? Porque algumas pessoas vieram para mim dizendo que não fizeram porque estavam muito atarefadas, certo? Meus irmãos, a vida de oração, ela tem que ser prioridade, independente de qualquer coisa. Ah, mas João, eu tinha que servir, eu tinha que estar cedo lá na paróquia, eu cheguei tarde em casa. Você precisa se organizar para tirar um tempinho para ter esse encontro com Deus. Porque é o seguinte: a nossa união com Deus, ela é construída nesse tempo que você tira para ter esse encontro com Deus. Você não vai construir a sua santidade servindo aqui na leitura, servindo na cantina, servindo como coroinha, enfim, até servindo como padre ou diácono. O cargo, missão, ele não constrói a sua vida com Deus. Cargo, missão, não constrói. É preferível, como o irmão Maílson falou ontem, que você não sirva em nada na igreja, mas que você tenha uma vida de oração concreta na sua casa, certo? Porque como diz aqui em Mateus 7, 21, quem se lembra de Mateus 7, 21? Foi a primeira leitura do primeiro dia. E diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? As pessoas: Senhor, eu fiz milagres em teu nome, eu servi na igreja, eu era diácono, eu era padre, eu servi na tua casa. Aí quando chega lá no final ele diz: não vos conheço. Ele diz assim: e no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. O que essas pessoas fizeram de errado? Elas serviram, elas trabalharam. O que elas fizeram de errado? Quando ele diz não vos reconheço, é porque aqui você está servindo, mas quando chega lá em casa, cadê o seu momento com Deus? Cadê aqueles 15 minutos pelo menos? Ah, João, assim, eu não consigo 2 horas, mas aqueles 15 minutos é preciso, é preciso. Eu só fui aprender isso há poucos meses atrás. Quando eu comecei a servir na igreja, eu sempre servi na música. Eu comecei servindo na música, né, desde 2017, né? Antes de cantar, né, eu nunca rezava, né? Eu nunca tinha esse momento de encontro com Deus. Eu não tirava aquele tempo do meu dia. Até que chegou um dia assim, né? As orações que eu fazia era: eu acordava, não rezava. Eu acordava e não rezava. Eu ia dormir e rezava: creio em Deus Pai, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor. Só isso. E aí um belo dia aconteceu alguma coisa comigo, acho que, não sei, acho que eu tirei nota ruim na escola. Foi. E mamãe me chamou para conversar. Eu não lembro muito bem desse dia. Esse dia mudou a minha vida. Mamãe falou assim: tu reza? Eu respondi: eu rezo. Mas o que tu reza? Eu rezo as orações que a senhora me ensinou. Eu rezo antes de dormir, um creio em Deus Pai, uma Ave Maria, Pai Nosso. Isso dá, sei lá, 3 minutos eu acho, rezando, 5. E vou dormir.
e ela falou assim para mim: olha a tua idade, tu já com 17 anos e tu ainda reza as orações que eu te ensinei quando tu era bebê. Aquilo ali para mim foi assim, desde ali eu procurei, mas claro que não foi de um dia para o outro. E eu comecei de fato a ter essa vida de oração há uns meses atrás. E minha vida é corrida, minha vida é corridíssima. Eu acordo cedo, 4h30 da manhã, vou para a universidade, trabalho lá, chego aqui, tenho que servir aqui, vou lá para a comunidade Luz da Vida, dia de quarta-feira, que tem grupo de oração, chego em casa 9h30 da noite praticamente, isso direto no meu dia. Tomo banho, cansado, mas aqueles 15 minutos antes de eu dormir, eu não deixo de fazer. Eu vou, leio a palavra de Deus, trago aquilo para a minha vida e rezo em cima disso. É isso que é um exercício espiritual. Isso você tem que fazer todo dia. Quando a gente fala assim, exercício espiritual, ele é diferente de um estudo bíblico. Estudo bíblico é você pegar a Bíblia, entender, assim, estudar tecnicamente a Bíblia, né? Isso é bom fazer também, para quem quer conhecer, assim, estudar tecnicamente. Mas o exercício espiritual, ele é mais profundo que isso, ele é sobrenatural. É você ler essa palavra e diz assim: no entanto, lhes direi, nunca vos conheci. Olha só essa palavra forte de Jesus: nunca vos conheci. Mas como se ele sabe tudo de mim, como é que ele vai dizer que não me conhece? É porque ele não te reconhece. Você serve aqui, mas lá você não conversa com ele na sua casa. Ele vai dizer: não te conheço. Você pode ter servido isso, fazer tudo de bom, mas ele não está aprovando. É o principal, é nesse momento, meus irmãos, que é construída essa união sobrenatural. O exercício espiritual, ele é sobrenatural. Eu lembro que quando eu estava convidando pessoas para fazer essa consagração, muitos falavam assim: eu tenho que mudar muito ainda, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Eu dizia: não, você vai se deixando moldar pelo caminho, não precisa você ser santo para iniciar essa preparação. O que precisa é você ser um pecador e iniciar. Pois eu digo, agora chegou o momento de você se deixar preparar. Esse é o momento de você tirar esse tempo. Então comece a ter essa prioridade. Quando você começar a entender isso, você vai ver os frutos na sua vida. Os frutos, você vai conhecendo mesmo, né? Você vai vendo: poxa, eu preciso disso, eu tenho esse pecado, essa tentação está me afetando, eu preciso mudar nisso. Aí você vai se deixando se moldar pelas mãos de Deus. É isso que é um exercício espiritual. Mas aí vai bater o desânimo, vai bater o cansaço, vai surgir compromisso para fazer, vai ter filho para atrapalhar, marido, várias coisas. Mas aí é a aprovação, esse é o momento da aprovação. É aí que você tem que se fortalecer e, pela sua vontade, você: não, eu vou, mesmo que eu esteja sem vontade, cansado, eu vou, Senhor, por amor a Ti, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu não sinta aquele deleite assim, eu vou, Senhor. É isso que é um exercício espiritual, e tem que ser dia a dia. Depois que acabar esse itinerário aqui, né, que esse daqui é para preparação à consagração, mas depois você continua com as leituras que você vem entender, né? Tem vários roteiros aí, né, que a igreja sugere. Você continua fazendo essa leitura 15 minutos antes de dormir ou na hora que acordar. Você vai ver, você vai construindo isso. Amém? Eu queria convidar vocês a ficar de pé nesse momento. Eu queria convidar que todos vocês viessem para cá, para perto da imagem de Nossa Senhora. Bem para cá, para perto mesmo dela. A gente já está, acho que 90% da nossa caminhada já foi, E eu queria convidar você a olhar fixamente agora para a imagem de Nossa Senhora.
O Senhor coloca no meu coração que tem muitos aqui que estão desanimados, que estão cansados, com os corações cansados, não o corpo cansado, mas estão com a alma cansada. Olhe bem para Nossa Senhora, olhe para esse olhar dela, com suas mãos estendidas para você nesse momento. Olhe profundamente para Nossa Senhora e entregue agora o seu cansaço para Nossa Senhora. Diga para ela: minha mãe, eu te entrego o meu cansaço. Eu estou cansado. Coloque a sua verdade agora diante de Nossa Senhora. Mãe, eu estou cansado. Me ajuda nessa caminhada. A caminhada é árdua, meus irmãos. A caminhada é difícil. Mas a recompensa no final, ela vale mais que tudo. Ela vale mais que qualquer coisa. É o paraíso que vale para nós. Nesse momento, a tentação, a provação, ao cansaço, mas lá no final vai ser um deleite para nós estar diante de Deus e diante de nossa mãe. Saber que nós vencemos. E em vez de Jesus, quando chegarmos lá, em vez de Jesus dizer para nós: não vos conheço, que misericórdia de Deus vai ser Ele dizer para nós assim: entra, meu filho, entra, minha filha, eis aqui a tua morada, eis aqui o teu lugar, eis aqui o lugar para onde tu foi destinado, que é junto de mim. É esse lugar que eu quero para ti, meu filho, minha filha, que tu venha para junto de mim, que tu venha para junto do meu coração. Comece a construir agora essa união com Deus, meu irmão, minha irmã. Comece a construir agora. Começa a preparar agora o céu para você. Começa a preparar agora o céu aqui na terra para você. Comece a antecipar o céu aqui na terra. Nossa Senhora, ela nos ajuda. Ela nos ajuda nessa caminhada. Ela nos leva em seus braços, nos toma pela mão e nos mostra o seu Filho Jesus. Ela diz para você, ela diz para cada um: vem, meu filho, vem para junto do meu Filho Jesus. Você está trilhando um caminho, meu irmão. Você está trilhando um caminho que é para a eternidade. No dia 13 de maio, não vai ser um dia qualquer. Não vai ser um dia simplesmente de uma celebração, de uma consagração qualquer. Vai ser um dia que tu vai te entregar inteiramente para tua mãe. Esse olhar dela que nos acalma tanto. Ela olha no fundo da nossa alma. Que Nossa Senhora agora possa trazer a paz interior para cada um de nós. Que ela possa trazer o ânimo, que ela possa trazer a esperança para todos nós. Eu gostaria que todos, em uma só voz, nós rezemos neste momento uma salve rainha, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvada seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos voltar para nossos lugares, que temos avisos paroquiais. Depois da surpresa. Depois ainda vai ter um sorteiozinho. Boa noite.
Então a gente vai sair daqui hoje, né, muito firme de não desistir, não ter medo, né? Saber que ela está ali, ó, só que chamar ela, para ela esmagar a cabeça da serpente. Qualquer serpente ela pode contar. Então, a gente tem aqui alguns avisos, né? No dia 24 nós vamos ter um encontro extra, não faltem, porque vai ser um encontro muito importante, tá? Mas a gente só vai dizer essas importâncias no dia 24 mesmo, a gente vai dizer. É um fechamento, mas ele é muito importante. Para esse encontro importante do dia 24, a gente quer o nosso encerramento final, né, da formação, né? A gente quer fazer um lanche partilhado. Todos concordam? Tá, mas a gente vai colocar depois no grupo direitinho, né? Para saber o que pode dar, o que não pode dar. Não precisa dar muita coisa, é um lanche partilhado. Para a gente fechar esse momento, esse primeiro momento, tá bom? A outra parte é sobre a nossa decoração do dia. Quando nós fizemos a nossa ação, né, nós decoramos ali para a mesa dela, para a gente tirar foto tudinho, né? Tudo isso a gente vai ver. Vai ser no dia 13 de manhã, né? E nós temos flores naturais, que a gente vai precisar fazer uma coleta para comprar. Não precisa ser muito, né? Só para colocar nos pés dela. E também a gente vai fazer uma listagem também do que você pode trazer junto ou sozinha também no dia 13, já isso, tá bom? E a gente vai verificar, porque vai ser de manhã, 8 horas a missa, né? Então a gente vai ver se a gente faz só lanche, eu gosto também café para trazer, tá bom? Então a gente vai colocando. E quanto aos convidados, a gente não tem assim uma dimensão. Quantas pessoas você quiser trazer, pode trazer, tá bom? Não tem problema não, porque a nossa também foi, graças a Deus, quantas pessoas a gente quer convidar, pode trazer, tá bom? Seja da sua família. Ele já falou, né, do reforço dos exercícios espirituais. A roupa é saia branca para as mulheres com a camisa, não é para vir de calça branca, é saia branca e camisa branca, tá bom? E para os homens, calça branca e a camisa branca, que é a camisa que a gente vai colocar agora ali. Ali com a Silvia e com a Dani, elas ficaram com o tamanho G e GG. Quem tem o seu tamanho já definido G e GG, vão lá com elas depois que acabar tudo, tá? Elas estão lá com a camisa, você vai experimentar, você vai ver se realmente é G ou GG. Com a Silvia e com a Dani, lá naquela mesa lá, tá bom? E ali com a Adileia e com o Zé, eu deixei a P e a M. Então quem tem seu tamanho P e M, vão lá atrás ali com o Zé e com a Adileia, que aí você vê lá, realmente essa minha camisa aqui, ela é P, tá? Ela é P. Ela é a mesma estrutura daquela lá, tá? Agora, quem é mais magrinha que daqui é ela, né? Tem ali uma PP, a única PP que tem ali, se quiser experimentar para ver se fica boa em ti, tá bom? Tem uma PP, tá bom? Então aí você vai confirmar o seu tamanho, dar o nome lá e ela vai colocar do lado. O pagamento da camisa, o valor total da camisa a gente ainda não tem. Por quê? Porque como eu coloquei lá no grupo, vamos mexer, nós não, né? A Dani, que fez a arte, ela vai mexer, fazer as correções, as transformações em algumas coisas que vocês sugeriram, tá, né? E a gente foi colocando para ficar, para não dizer foi isso, foi aquilo, não. Para ficar uma coisa única para todos. E colocar aqui atrás também consagrados e o símbolo como está aqui na nossa. Por quê? Aí as pessoas dizem, mas não é o consagrate. O consagrate é o que nós estamos fazendo agora, tá? O consagrate é o convite à formação. Só que depois, no dia 13, nós vamos nos tornar consagrados. Então a gente precisa ter essa confirmação na nossa vestimenta, sim.
para saber que nós estamos numa caminhada. E por quê? Porque todos os anos a gente precisa renovar. A consagração ela é para sempre, mas assim como a gente faz a renovação das promessas do batismo, todos os anos a gente precisa renovar a nossa consagração. Nós vamos renovar agora pela segunda vez, nosso grupo, né? Pela segunda vez. Pode ser na mesma data, nós nos consagramos no dia 26 de abril, não vai ser possível. Nós vamos fazer a nossa renovação no dia 13 também. Então você pode fazer na data que você se consagrou, ou no dia 28, que é o dia de São Luís Maria, agora de abril, ou em alguma outra data mariana você pode escolher e fazer sua renovação. Tá bom? É bom que fosse todos os anos na mesma data, mas se não for possível, não tem problema. Ano passado nós não renovamos no mesmo dia da nossa consagração, 26. Nós renovamos no dia 1º, não foi? No primeiro sábado, porque o padre não podia. Então a gente precisa fazer essa renovação. E esses estudos é conforme a gente vai, né, caminhando. Então a gente tem esse compromisso, tá bom? Aí eu só explicando aqui. A moça, eu falei hoje de manhã com ela sobre essas mudanças. Então eu tinha dado o valor de R$18. Só se fosse só com a pintura, igual como está essa aqui, só na frente. Como a gente está pensando em fazer atrás, ela tem um acréscimo, né, de R$3, de 21 a 25, conforme o desenho que ela colocou lá, tá? Do tamanho PP a G. A GG, ela além desse acréscimo, ela tem mais um acréscimo também de R$3. Ou seja, se for 25, vai ficar 28 para quem é tamanho GG, tá bom? Então, eu estou dizendo esses valores, que é um valor que ela deu assim, por alto, em termos de como a gente vai sugerir para ela, para a moça lá da malharia, tá? Tá. Então, é isso. Aí ele vai fazer o sorteio aqui, né? E quando acabar, os tamanhos G e GG lá com a Dani, e os tamanhos N e P lá com o Zé e Codileia. E quem é PP, no caso ali, pode ir lá bem ali, que só tem uma. Oi, pode falar. Não, você que vai escolher, mas é bom, mas é preciso fazer a leitura do livro de novo, para você fazer sozinho, ou assistir alguma aula, vir aqui relembrar, não tem problema nenhum, tá bom? Mas a renovação, ela precisa ser feita, tá? E os exercícios espirituais também. No ano passado nós não tivemos essa formação, né? Nós fizemos, cada um fez na sua casa, né? Só os exercícios espirituais e a leitura do livro. Não tem problema não, tá bom? Assim como não tem problema se ninguém... eu não quero participar, não vou me consagrar sozinha, porque tem gente que faz assim. Só que, o que é melhor? A gente está aqui unido, né, aprendendo. É bem melhor, porque você pode tirar uma dúvida, alguma coisa, né? Mas você mesmo pode pegar o livro, ler, fazer os exercícios espirituais, ir para a igreja, se consagrar, depois pedir uma bênção para o padre. Mas já fica assim uma coisa tão estranha, né? Então foi criada essas formações justamente para ter um convívio maior, tá bom? Por isso que a gente colocou aqui na nossa paróquia também, porque lá na Malha eles já fazem também, foi eles que trouxeram para cá, isso foi uma grande graça que a gente recebeu, tá bom? Ou não? Modelo de saia? Não, a saia é seu gosto, contanto que seja branca, tá bom? Só não pode ter aqui, né? Tem que ser. Tamanho só não pode ser mini saia, né? Mas até aqui, assim, abaixo do joelho não tem problema, tá bom? É o seu gosto, só não pode ser desse tipo aqui que a Helena tá, olha. Esse aqui não pode, viu, Helena? Esse tamanho aí, pra gente se consagrar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Agora vai ter um sorteio.
Já colocamos no grupo a espiritualidade, dia 1º de maio, pela manhã. Não se comprometam com nada no dia 1º de maio, que vai ser um dia muito importante para a gente, que vai ser a espiritualidade, vocês não podem faltar, tá? É um momento muito importante mesmo, um momento de renovação espiritual para nós foi, tá? E a pessoa que a gente está convidando, assim, ela é uma pessoa muito assim mesmo centrada, né? Espero em Deus que dê tudo certo para ela vir. Estou rezando já para que ela possa não ter nada mesmo nesse dia, né? Possa vir fazer com a gente essa espiritualidade, tá bom? A outra coisa, não esquecendo que depois da consagração nós vamos ter nossas segundas-feiras de estudo mariano, tá? São vários temas. Todas as segundas-feiras durante o mês de maio, que o padre já pediu, tá bom? A gente já está fechando isso. E essa espiritualidade é o dia todo, é? Não, a gente está pensando em fazer só pela manhã, até no máximo um meio-dia, mais ou menos. Então, o horário. Porque o horário de Nossa Senhora de Fátima, não sei se vocês sabem que é meio-dia, né? Então a gente vai tentar fazer até esse horário. A partir de 8 horas. Tá? Tudo isso já está combinado. Só falta mesmo a gente definir mesmo com a pessoa que a gente convidou, que está esperando uma resposta, tá bom? Cadê o Heitor? Heitor? Ei, peraí. Vem cá, Heitor. Tira o papelzinho aí. Adriana ganhou um terço de São Miguel. Palmas! Aqui, que Deus abençoe, que São Miguel proteja e guarde. Infelizmente não dava para fazer. Nos próximos a gente vai, quem sabe, né? Uma Bíblia aí, né? Tá vendo o texto já? Tá bento o texto, viu? Tá bento já. Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que semana que vem a gente tem um encontro extra, né? Então vamos encerrar. O Diácono Heraldo da vez hoje, viu? Senhor, que o Diácono Luizinho deu 2 bênçãos já, só vez hoje. Cada vez que a gente vem é uma maravilha, né? A gente, perto de Nossa Senhora, é a nossa mãe mesmo, ela sempre está conosco. Então vamos pedir a bênção para todos nós, para nossas famílias, que a gente vá em paz, que Deus possa abençoar cada um de nós, a nossa família, nossos irmãos e a todos. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e Jesus, Nossa Senhora nos acompanhe. Graças a Deus.